Evangelho de Mateus, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Comentário do capítulo 3. João começa seu ministério no deserto da Judéia, uma região árida e estéril ao longo da margem ocidental do Mar Morto. O reino dos céus sinaliza o domínio do céu e dos seus valores sobre a terra e o sistema econômico, político, social e religioso mundial. O povo judeu da época de Cristo esperava esse reino messiânico ou davídico e seu estabelecimento. Foi exatamente esse o reino que João anunciou como próximo. A rejeição de Cristo pelo povo adiou sua plena concretização até a segunda e iminente vinda de Cristo. O caráter atual do reino está descrito na série de parábolas, histórias com objetivo didático contadas por Jesus em Mateus 13. Os fariseus eram a mais influente das seitas do judaísmo no tempo de Cristo. Embora apegados às doutrinas e à ortodoxia, seu zelo sem o entendimento espiritual da lei de Moisés levara-os ao longo dos séculos a uma observância estrita das normas e regras da lei e das tradições rabínicas. Eram justos aos próprios olhos e inimigos implacáveis de Jesus Cristo. Os saduceus, que pertenciam à elite econômica e às famílias sacerdotais, eram antissobrenaturalistas, não criam em milagres e no poder sobrenatural de Deus. Opunham-se às tradições dos ensinos e interpretações dos fariseus e colaboravam abertamente com os governantes romanos. Uniram-se aos fariseus apenas em suas perseguições a Cristo. Algumas versões trazem a expressão "e limpará a sua eira". A Bíblia King James optou por uma tradução mais clara dessa frase a partir do original grego,
pois a pá que Jesus traz em sua mão tem a ver com uma pá de madeira usada para lançar o cereal triturado ao ar, de modo que a palha mais leve fosse carregada pelo vento e os grãos se amontoassem no solo. Isso significa limpar a eira e reforça o cumprimento da profecia de Malaquias. Em Malaquias 3, versículo 1 a 6. Capítulo 4. Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia a Jesus. Comentário do capítulo 4. O objetivo do diabo era levar Cristo, o ungido, Filho de Deus, a pecar. Apenas um pecado seria o suficiente, desqualificando o Salvador, frustrando assim o plano de Deus para a redenção humana. O objetivo de Deus foi provar que seu Filho, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveu contudo isento de qualquer pecado, sendo, portanto, um Salvador perfeitamente digno e suficiente. Jesus escolhe uma passagem das Sagradas Escrituras, Deuteronômio 8, versículo 3, para responder ao tentador e a todos quantos têm seus valores invertidos por ganância, egoísmo e inveja. O orgulho, a arrogância
e empatia do diabo não lhe permitiram compreender, muito menos aceitar a resposta que Cristo lhe dera. O diabo tenta, então, replicar usando também uma passagem bíblica, o Salmo 91, versículo 11 e 12, mas omitindo parte do texto sagrado que não se ajustava a seus intentos. Esse mesmo método de interpretação inescrupulosa da Bíblia tem se repetido ao longo dos séculos na criação e desenvolvimento de diversas seitas heréticas em todo o mundo. Somente uma análise profunda e detalhada dos diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar a magnitude dessa batalha espiritual vencida por Cristo por meio da palavra de Deus. Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 10:20, bem como a astúcia e o poder do diabo para iludir seus oponentes. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político e social do nosso planeta, em grego cosmos, que significa mundo, estava em seu direito ao ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois de fato estes lhe foram entregues por algum tempo. Jesus manteve-se, porém, íntegro e fiel, resistindo e vencendo a tentação e o tentador. Conforme Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30, Jesus foi expulso de Nazaré, terra onde fora criado, por ter se apresentado ao povo em um sábado na sinagoga, como sendo o Filho de Deus e aquele que veio cumprir as profecias sobre a vinda do Messias registrados no Antigo Testamento em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Os melhores originais em grego trazem a palavra gentios, todos aqueles que não são judeus, em vez de nações, como consta em várias versões em português.